Fazer o mantra para a gente começar, e aí eu já vou começar a responder as perguntas que chegaram, tá? Om Shri Guru Pyo Namaha Harehe Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagam Mataram Devim Stita Ditpadmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Muito bem. Então, ó, quem for tendo pergunta aí durante a transmissão, pode colocar, aí eu vou respondendo, se por acaso até o final não responder, no final eu vou subindo tudo e vou vendo o que faltou, tá bom? Então, chegaram algumas perguntas, vou começar por elas, aí de repente eu vou intercalando aqui, tá? Então, uma pergunta que eu achei interessante pra gente começar, foi uma pessoa que perguntou assim, né, quais os fundamentos principais de um satsanga, né, que é o nome aqui desse nosso encontro, como tá lá, né, estava anunciado como um satsanga de perguntas e respostas. Então, sat, né, a palavra satsanga, sat significa verdade, e sanga significa assim um grupo, né? Então a gente fala, a nossa sanga do yoga, né? O grupo do yoga, aquelas pessoas que estão unidas em prol de algo em comum. Então, satsanga é um grupo que está reunido na busca da verdade, né? Então, que verdade? Esse conhecimento, né? De saber o que é a realidade, o que não é real, o que é real, né? O que são os meus sofrimentos, da onde vêm as minhas ilusões, etc. Né? Então, a palavra satsanga significa isso. Então, esse encontro, né? Esse grupo em busca da verdade. E aí ele pode ter vários formatos, né? Que vai muitas vezes até da própria linha espiritual, tem algumas diferenças. Então, no nosso caso aqui, perguntas e respostas. Então, normalmente tem alguém que está respondendo as perguntas, mas que nada impede, né, de se fosse presencial, a gente trocar um pouquinho, alguém fazer uma pergunta, alguém de repente que tem mais conhecimento sobre aquele assunto responder, mas normalmente é um professor e as pessoas fazendo perguntas, né? Então, dependendo do lugar, a gente preenche perguntas durante o dia para o satsanga acontecer à noite, por exemplo, num retiro, né? Eu vou mandando minhas perguntas durante o dia e à noite o professor, a professora lá do retiro lê e responde as perguntas. Pode ser só uma palestra, né, sobre algum assunto que um professor vai lá e vai falar e no final, quem tiver dúvida tem. Então, né, ela falou, qual o fundamento principal? Na verdade, não tem uma regra, né, vai depender muito do grupo, da turma, do momento, né, que nem meu professor, ele faz assim, satsanga com perguntas de Vedanta e satsanga pessoal, com perguntas mais pessoais que as pessoas querem, de repente, tirar e não tem problema em abrir ali para outras pessoas. Então, vai muito do que o grupo está precisando, né? De qual é a proposta daquele grupo. Aí teve uma pergunta aqui, ó, vou já emendar nela. Se eu sou aluna do Jonas, sou. Me tira uma dúvida, uma pessoa de 50 anos consegue fazer os movimentos de yoga? Com certeza. Na verdade, não tem idade, né? Por exemplo, minha mãe que está aqui assistindo, né? Tem 63 e faz muito bem. Algumas pessoas de 30 fazem com muita dificuldade, algumas pessoas de 15 têm muita dificuldade. Então vai depender muito do seu corpo, né, da sua consciência corporal, mas é possível, né, assim, como eu já expliquei em alguns outros momentos, existem vários tipos de aula de yoga, né, então várias linhas de yoga, várias formas de se conduzir uma prática de yoga. Então eu posso fazer uma aula super avançada, super difícil, super dinâmica, etc. Eu posso fazer uma aula bem tranquila, né, focada mais em respiração, sem muito esforço físico. Eu posso fazer uma prática nem lá nem cá, né, com um pouquinho mais de força, mas com uma certa tranquilidade. Então, existem vários tipos, várias formas de fazer as posturas. Então, cabe a você, de repente, procurar aquela que se adapta mais para o seu corpo, né? Então, não tem uma prática certa, uma prática errada. Não tem pessoas de 50 anos que têm corpos super fortes e flexíveis, tem pessoas de 50 anos que não têm, né, que têm menos mobilidade ou são sedentárias há muitos anos. Então, que é possível, não desista do yoga por ter 50 anos. É só uma questão de repente, achar uma linha que combina com você, tá bom?
Ela falou assim, né, eu faço o curso de Vedanta com o Jonas, já escutei sua live sobre Vedanta e até agora tenho dificuldade em responder rapidamente o que é Vedanta. É difícil mesmo, porque Vedanta é um assunto, é igual você fala assim, o que é matemática, né? É um assunto, e aí você, para explicar o que é matemática, você vai ter que falar de várias coisas, né? Bom, matemática trabalha com números, mas trabalha com contas, trabalha com isso, trabalha com aquilo. E Vedanta também, ele é um nome de um tema, né? Ele é um tema, ele é um assunto. Então, para explicar, você tem que normalmente embasar, né? Ou da onde veio, se você quiser falar uma coisa mais histórica, ou se for uma coisa mais pessoal, de crescimento. Às vezes você conta uma história sua para mostrar como o Vedanta funcionou ou está te ajudando, né? Então é difícil mesmo explicar. Certo? Isso é yoga como prática diária, a evolução chega. Exatamente. Então vamos para uma outra pergunta aqui, né? Que uma pessoa me mandou. Como eu coloco Vedanta nas aulas de yoga? Realmente é muito difícil. Durante você estar fazendo prática, não tem muito como você, né, se aprofundar no conhecimento de Vedanta, porque a gente deve entender que uma coisa, por mais que esteja totalmente relacionada com a outra, elas não precisam acontecer no mesmo momento, né? O yoga, ele vai preparar meu corpo e minha mente para que eu compreenda melhor o estudo de Vedanta. Então, em que momento você consegue, né, dar pinceladas de Vedanta na aula? No começo da prática, né? Às vezes, a hora que está se concentrando, você pode, se conecta, né? Se a pessoa já tem já tem um conhecimento, fica até mais fácil. Você fala, se conecta com aquele silêncio dentro de você, etc. Aí no final, se você vai fazer uma meditação, vai fazer um relaxamento, vai fazer alguma contemplação, você pode usar também. Mas durante a prática é muito difícil, né? Porque às vezes você tem que corrigir, você tem que falar as ações, etc. Vai depender às vezes muito da linha de yoga e da turma, né? Se a turma toda faz Vedanta, você pode até conseguir em alguns momentos colocar. Mas não tem essa necessidade de, durante as posturas, você estar falando de Vedanta, né? Cada um tem o seu momento. Por que algumas pessoas têm uma certa resistência para fazer meditação e yoga? Porque às vezes, ou não é o momento, né? A pessoa está com uma outra proposta dentro da mente que o yoga não cabe, né? Como eu fui falando aí nas lives das semanas passadas, retrasadas, né? Que eu falei sobre os Yoga Sutras, sobre a Gita, e a gente sempre fala sobre um preparo mental para o yoga, né? De uma certa maturidade. Meu professor sempre me fala como é que é a palavra que ele usa? Bom, mas enfim, né? Mas assim, você tem que ter uma mente aberta para este conhecimento. Então, se você está num momento de muito apego, de muito isso, muito aquilo, muita tensão, muito estresse, talvez o yoga não caiba. Aí se você pega uma pessoa que está toda agitada, internamente agitada, externamente agitada, cheia de problemas, não sei o que lá, e manda ela sentar para meditar, quanto mais ela tentar silenciar a mente, mais ela vai brigar com a mente. Então, muitas vezes não cabe. Então, essa pessoa precisa de uma coisa mais densa. Né? Se ela for fazer um yoga, que ela faça o power yoga, né? Para pelo menos ela botar essa coisa para fora e ir tentando equalizar. Então, cada um tem o seu momento. O nosso erro é tentar levar as pessoas para o yoga. Sabe? Eu fui, amei e quero que todo mundo vá. É um grande erro. Né? Cada um tem que ir por si próprio. Cada um tem que ir na hora que recebe um chamado. Você pode, claro, convidar, falar, olha, né? Tô indo me sentindo muito bem. E às vezes acontece de quem é levado se dedica muito mais do que quem levou, ou você leva uma pessoa e ela até gosta, mas ela nunca mais vai, né? Porque cada um tem o seu momento, tem a sua identificação, né? Então acredito que essa resistência venha mesmo do momento mesmo de cada um, né? Aí uma pessoa, obrigado, Om Yogi, quero um dia sentar no lótus, né? Mas também se não sentar não tem problema, não se prenda a isso não, viu? Problemas emocionais impedem a realização de algumas posturas no yoga? Sim, né? Porque as posturas, algumas pessoas traduzem as posturas como posturas psicofísicas, né? Então a gente usa o corpo, mas o nosso corpo ele também está associado às emoções, né? Então uma pessoa com depressão, ela tende a deixar o peito mais fechado, os ombros caem para dentro, né? Uma pessoa triste, ela tem o peito mais afundado. Uma pessoa que é mais rígida tende a ter um corpo mais rígido. E algumas doenças, né, algumas patologias ou algumas falhas, né, mentais também refletem no corpo. Então, uma pessoa que tem muito medo, ela vai ter alguns tipos de postura que ela não consegue se entregar, né? Então, posturas que estão relacionadas
a extensões, né? Quando a gente inclina o corpo para trás, onde existe esse massageamento dos rins, que é um órgão associado ao medo. Então, na hora que a pessoa precisa disso, ela se fecha, né? Porque ela tem medo, ela tem depressão. Então, na hora que ela vai abrir, ela quer voltar. Os equilíbrios, né? A pessoa tem uma mente tão agitada que ela não consegue concentrar para equilibrar. Uma pessoa que está muito magoada, ela tem dificuldade também de fazer posturas que precisam abrir o peito. Então, pode ter, sim, né? Então, tudo é um ponto de observação, não é preto no branco. Uma pessoa que tem isso não vai conseguir fazer aquilo, não é tão direto assim. Mas se você fala, nossa, eu tenho tanta dificuldade com esse grupo de posturas, né? Aí vale a pena conversar com o professor e falar, né? Será que tem alguma coisa a ver, isso, aquilo? E pode ser um ponto de observação para você mesmo começar um estudo ali seu, né? Peraí, porque acho que tem umas perguntas que estão meio juntas aqui, daria para eu ler. Tem algumas pessoas perguntando sobre linhas de yoga, né? Eu falei no outro dia, mas vou falar aqui um pouquinho, né? Que fala assim, uma perguntou, né? Quais as diferenças entre os tipos de yoga? Aí outra perguntou, qual a minha linhagem de yoga, se eu dou aula? E que faz curso de Ashtanga, tem muita diferença para outra linha de yoga? Então vamos lá. E outra achando que yoga era só uma aula de ginástica e alongamento, né? Então, pode ser só uma aula de ginástica e alongamento se você em nenhum momento estiver aberto para um trabalho mais profundo. Você vai lá, dentro da academia tem yoga, e você fala, vou lá para alongar e melhorar minhas costas, né? E tudo bem, pode ser que você pare por aí mesmo e para você tá bom. Às vezes tem um lugar que eu dou aula que às vezes eu paro a aula um pouquinho e falo um pouco dessa filosofia, e eu sei que tem pessoas que ficam extremamente incomodadas com o fato de eu ter parado de fazer postura para falar sobre yoga. Tipo, ela não quer ouvir, ela quer melhorar a dor nas costas e nada mais, e tá tudo bem, né? Mas ela tá dentro de um contexto que faz parte essa filosofia. Então, rapidamente, passando aqui por algumas linhas de yoga, qualquer coisa no canal do YouTube tem um vídeo falando sobre isso, tá? Se de repente quiser ouvir de novo. Então a gente tem, né, assim, linhas clássicas de yoga, vamos dizer assim, que são o Hatha Yoga, que é o yoga que mexe com as posturas, o Jnana Yoga, que é o yoga que mexe com os textos, né? Jnana é conhecimento. Raja Yoga, que também é um pouco do estudo dos textos clássicos, né? Está associado a estudar mesmo yoga. A gente tem Bhakti Yoga, que é um yoga mais devocional. A gente tem Dhyana Yoga, né? Que é focado mais em meditação. Então a gente tem várias linhas que são vários membros que fazem o yoga, né? Então, em cada momento a gente precisa mais de uma coisa, mais da outra. Para eu crescer agora, eu estou precisando ganhar um pouco mais de devoção. Então, eu vou lá e, né, tento usar o Bhakti Yoga para sentir esse amor no meu coração, alguma coisa assim. Agora eu estou precisando de um corpo mais forte, né? Eu estou sentindo que meu corpo está corpo são, mente sã, né? Meu corpo está meio sujo, está precisando limpar. Então, o Hatha Yoga vem nesse momento, as meditações. E dentro do Hatha Yoga, que é onde existem as posturas, existem linhas de Hatha Yoga. Então a gente pode ter linhas que são extremamente tranquilas, como o pessoal que se intitula assim, Hatha Yoga clássico ou só Hatha Yoga, né? Então eles vão ter assim uma condução mais suave das posturas, né? Um foco às vezes maior na respiração. Então você entra numa postura sem muito esforço, consegue ficar um tempo mais prolongado respirando. A gente tem Ashtanga Yoga, né? O Ashtanga Yoga ele é uma série fixa, né? Onde tem alguns níveis, né? Que na verdade os níveis são séries que vão mudando, onde você primeiro precisa dominar aquela série fisicamente para depois ir para outra. E não é só uma questão, né? Às vezes a gente pensa do Ashtanga uma coisa muito física, porque eu preciso primeiro ficar bom nisso para ir para o próximo. Mas não, né? Na verdade você precisa que o seu corpo esteja pronto para avançar para outros tipos de postura. Então o Ashtanga ele tem isso da aula, né? Você ir fazendo as séries, né? Então Ashtanga Yoga. A gente tem Vinyasa Yoga. E o Ashtanga ele é uma aula fluida, né? Então vamos imaginar assim, né? Basicamente falando, cada respiração eu faço um movimento. Então a aula ela fica fluida, como a saudação ao sol, né? Quem sabe quando a gente faz naquele ritmo mais ou menos pode ser o ritmo do Ashtanga. E a gente tem aí o Vinyasa, que é também com esse ritmo, né? Então, Vinyasa significa coreografia, né? Então, significa que uma postura é emendada na outra, só que não tem
a série fixa do Ashtanga. Então é como se fosse um Ashtanga mais livre. Então ela é uma aula mais dinâmica também. A gente tem a Iyengar Yoga, que ele é um yoga com permanência e com bastante uso de acessórios. Cadeira, cinto, bloco, cinto na parede, mesas para a gente fazer extensões. Então, o foco é no alinhamento do corpo, mas pensando que o alinhamento do corpo vai promover um alinhamento energético, que vai promover um equilíbrio da minha mente. Então, cada um vai ter, né, pontos positivos e negativos para cada pessoa. Né? Eu, particularmente, gosto muito de Iyengar Yoga, né? Apesar de ir na academia eu dar aula assim, de Hatha, com um pouquinho de Vinyasa, assim, mas o Iyengar Yoga é o que eu gosto, né? Que alguém perguntou qual que seria a minha linha, e é a que eu mais me identifico, assim, em termos de prática de yoga, tá? Uma pessoa que nunca fez aula de yoga pode começar em casa na quarentena? Pode, né? Só observa ali a aula que você vai ver, se não é de repente avançada para quem nunca fez, para você evitar de repente se machucar. Eu gravei algumas aulas lá no YouTube e elas dá para a primeira vez fazer, tá bom? Aí qualquer coisa faz lá, mas pode fazer sim, né? Quanto presencial é muito melhor por uma questão do professor tá te olhando, né? Ou que nem eu tô fazendo e alguns outros professores estão fazendo aula pelo Zoom, porque aí pelo menos existe uma troca. Eu vejo você fazer e eu posso falar com você, mas pode fazer sim. Depois, na hora que acabar, você procura um professor. Vou ver uma das perguntas que tinham mandado, aí eu volto aqui nas perguntas que estão mandando, tá? Uma pessoa perguntou assim, para o aperfeiçoamento no yoga, é preciso aprofundar na espiritualidade hindu? Então não, como eu falei, né? Se eu quero fazer yoga só como ginástica, não tem problema nenhum. E a gente deve entender que o yoga, ele, por mais que a tradição védica, né, a tradição hindu, tenha o hinduísmo dentro, o yoga em si não é uma religião. Porém, o yoga trabalha com uma certa espiritualidade, trabalha com, né, movimentos energéticos, trabalha com a gente querer o autoconhecimento. Então, é muito difícil você desvincular qualquer tipo de espiritualidade com o yoga. Mas nada impede de um católico fazer yoga, de um evangélico fazer yoga, de um espírito fazer yoga, um espírito é bom, né? De um espírita fazer yoga, porque não tem problema, né? Eu vou trabalhar meu corpo, vou limpar meu corpo, vou meditar, vou me concentrar, não tem problema nenhum. É só você, de repente, né? Porque às vezes tem pessoas que são de outras religiões que o yoga não, parece que não cabe muito, né? Às vezes é até proibido. Então ela pode, né? Tipo, ali eu vou falar de Ganesha, só que eu não vou meditar em Ganesha, eu vou meditar na paz, né? Então é só uma questão de você se adaptar. Então não é uma necessidade. Você vai acabar conhecendo porque faz parte da tradição, né? Tudo que está nos Vedas, inclusive o yoga, vai ter uma certa relação. Então é comum, é normal que a pessoa se envolva com todo o sistema, né? Mas não é uma obrigatoriedade. Deixa eu ver o que tem aqui. Eu tenho rigidez nas escápulas, pratico yoga e percebo muito essa rigidez. Teria alguma explicação? Então, as escápulas, elas estão muito associadas com postura mesmo, né? Então, assim, rigidez é de repente ver se não tem movimentos que você pode fazer mais vezes para tentar soltar. E que pode ser mesmo, né? As costas têm muitos pontos de tensão, então, de repente, eu não sei como é você, mas uma pessoa muito tensa, ou tem uma escoliose que promove essa rigidez das escápulas, né? Aí, de repente, o seu professor é uma boa pessoa para, de repente, fazer essa análise, e se você achar que tem alguma coisa, né, às vezes até fisioterapeutas, ortopedistas, porque pode ser que tenha algo físico mesmo, tá bom? Kleber. Yoga é estilo de vida, não atividade física. Concorda com essa afirmação? Sim e não, né? Não, sim, porque é realmente um estilo de vida no qual a prática de Hatha, né, a prática das posturas está incluída. Mas a prática de yoga não deixa de ser uma atividade física, né? Você trabalha força, você trabalha flexibilidade, você ganha mobilidade articular, você ganha consciência corporal, mas não é uma atividade física focada em abdômen tanquinho, em braço definido, em coxa definida, né? Eu uso o corpo, mas eu tenho um outro propósito. Então, é uma atividade física, mas com um propósito diferente. Então, não é simplesmente uma aula de ginástica. Apesar de que, se eu chego sem saber que é uma aula de yoga, eu vou achar que estão fazendo ginástica, né? Uma aula de alongamento, uma aula de pilates, etc. Mas existe
um background, né, na prática de yoga que difere de uma aula ali de alongamento, até os nomes das posturas e tudo, mas é uma atividade física, né? Muita gente fala que não é, mas assim, pensando em o que é atividade física, mexer o corpo, sim, porém com um estilo de vida todo envolvido, né? Vou falar uma outra pergunta que me mandaram hoje, que vale a pena. Qual a diferença e qual a ligação do hinduísmo e o budismo, né? Então muita gente confunde as duas coisas ou acha que é a mesma coisa, assim. O budismo, assim como o hinduísmo, ele vem da tradição védica, né? Mas o budismo, vamos imaginar assim, que Buda era hindu. Só que aí ele não concordava com todas as coisas e ele resolveu, né, pegar o que ele achava de melhor e criar aí sim uma religião, né, chamada budista, que envolve muitas coisas parecidas com o hinduísmo, né, como a coisa dos karmas, a coisa das boas ações, né, de você ter boas escolhas, etc. Mas o hinduísmo não tem, por exemplo, uma figura como Buda, né, que é o fundador, que é aquele que as pessoas seguem o ensinamento de Buda, seguem as meditações de Buda. O hinduísmo não tem isso, ele é um pouco mais livre por não ter a formatação, por não ser uma religião, né, formatada. Então, basicamente é essa, mas o budismo ele bebe dos Vedas, assim como o hinduísmo. Eu tenho uma ansiedade e estou acima do peso. Posso fazer yoga normalmente? Eu tenho feito pela internet, mas algumas posições me parecem impossível. Não tem problema em estar acima do peso e como você é ansiosa, provavelmente uma coisa está até ligada à outra e o yoga vai te fazer muito bem. Como eu falei, de repente é uma questão de escolher melhores aulas, né? Assim, o que te adapta mais, o que faz mais sentido para você. Então, assim, fazer pela internet, vendo vídeos, né? O professor, né, na maior boa vontade, né, que a gente tem, vai lá e monta uma aula imaginando, né? A maioria das pessoas vai conseguir fazer. Agora, quando você está pessoalmente, existem assim, fulano que tem problema no joelho, em vez de você fazer com o pé assim, faz com o pé assado. Ciclano, lembra que nessa postura o seu ombro tem que estar diferente por causa dessa sua lesão. Então, o professor ele vai ter mais essa habilidade de deixar a aula melhor para você, mesmo sendo uma aula coletiva. Então, assim, tá fazendo uma aula da internet, viu que algo é impossível? Repete a postura de antes, fica na postura de antes, né? Não tem problema. É uma questão de bom senso até você pegar o que o seu corpo pode, o que não pode, né? O que você sente que é possível. E, assim, posturas impossíveis e posturas possíveis são tão importantes. Uma é tão importante quanto a outra. Então, quanto mais avançado eu fico no Hatha Yoga, mais espiritualizado eu fico? Mentira, né? Senão, o pessoal do Circo de Soleil ia ser tudo iluminado, mas não são, né? Então, não quer dizer nada. Tem gente que tem um corpo moldado para fazer posturas de yoga e ela faz o que ela quiser, né? E tem gente que tem N limitações, né? Pouca flexibilidade, pouca mobilidade, pouca consciência corporal, e é dela mesmo isso. Então o alongamento dela vai melhorar até um tanto, depois acabou, né? Fisicamente falando, a gente tem um limite, né? Então pode ser que nem eu, Juliana, tenho limitações do ombro. Eu nunca vou conseguir colocar minha mão na nuca lá por trás, né? Pegar um pé lá atrás, porque o meu ombro não deixa disso, né? O próprio formato dele impede. E eu, estando ciente disso, não tem problema. Agora, o meu sonho, que nem alguém brincou aí, né? Eu queria muito sentar em lótus. Lótus é colocar os dois pés cruzados assim. Para fazer lótus, a pessoa tem que ter um super alongamento de virilha, um super alongamento do quadril como um todo, né? Para poder fazer, senão ela destrói o joelho dela, destrói o tornozelo em prol de um sonho. Besta, né? Que sonho. Meu sonho é ficar de ponta cabeça. Por quê? Com tanto sonho bom para ter, por que você quer isso de sonho, né? Ficar de ponta cabeça ou não ficar, não vai mudar nada. E às vezes pessoas que têm muita facilidade têm inclusive uma facilidade enorme de desviar o caminho, né? E o ego fala muito mais alto do que a busca dela. Então não se preocupem com posturas difíceis. Se você fizer uma aula que só tem postura fácil, ela é tão boa como uma aula que tem posturas difíceis e que vai de cada corpo, né? Tem corpo que não tem postura difícil, tudo é fácil. Então ele só está se exibindo, porque para ele é fácil, ele não tem dificuldade nenhuma. Então tudo isso é a nossa mente, né, sabotando a gente mesmo. Opa, peraí.
E se conectar com a energia do professor, né? Também, muito importante. Eu vou fazer uma aula e eu não gosto do professor, eu acho que ele não fala nada com nada, não sei o quê, já vira as costas e vai embora. Normalmente, professor e aluno têm uma sintonia, né? Você vê e gosta do professor, a aula dele pode nem ser das melhores, mas existe uma troca ali muito gostosa, né? Yoga é uma porta que se abre para o seu próprio conhecimento, um estilo de vida. Exatamente. Oi, Meg. Opa. Aulas presenciais realmente são essenciais. Muito importante se identificar com o professor e com o estilo. Esse touch aqui não é fácil, não. Sonho era fazer espacate, 10 anos tentando, já entendi. Deixa pra vida que vem. Ó, deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Hoje, uma outra aluna minha, que tá até aqui, pelo menos estava, ela me perguntou falando assim, nossa, eu vi a swastika numa imagem de Ganesha, né? Swastika numa imagem de Ganesha. Né? Como assim, né? Então, existe, né? A palavra swastika, né? É uma palavra em sânscrito que significa bem-estar, que significa paz. Então, o símbolo dela está associado a coisas boas, né? O que Hitler fez foi ele espelhou a imagem. Então, né, a energia de coisa boa, de paz, de bem-estar, ele inverteu. Então, quando a gente vê essa swastika, às vezes samurai também tem na roupa, nas casas da Índia tem, em templos tem, né? Então, é um símbolo do bem, mas que foi, né, invertido por alguém que tinha essa sensibilidade de saber, né, a força dessas forças, a força dessas forças é boa, né? A força dessas energias e inverteu, né? Então, imagina aquele símbolo que te remete a uma coisa boa, né? Aí, se alguém inverte, parece que tem algo errado, né? O Om é uma coisa que tem muitos lugares invertidos também, porque às vezes a pessoa não sabe o que é, só sabe que é um símbolo... um símbolo do yoga, mas, né, não associa que tem um porquê de que é tudo no sentido horário, que, né, não pode estar ao contrário, que não pode estar assim, que não pode estar faltando nada, porque, né, é um símbolo com vários significados, etc. Então, né, existe essa swastika da paz e existe, né, a do nazismo. Então, uma é invertida, às vezes ela é giradinha, pode reparar que uma é meio sentido horário, uma é sentido anti-horário. Depois pode jogar no Google lá que vocês vão ver essa diferença, tá? Aí uma outra pessoa me perguntou, né? O ideal é se conectar com a energia de cada deidade conforme o que estamos buscando? Sim, né? A gente falou ontem sobre as deidades, o que cada deidade simbolizava, né? Que você se conecta com aquela energia daquilo que você está querendo, né? Então eu vou estudar, eu me conecto com a energia da deusa do conhecimento, da deusa da sabedoria. Eu vou começar um empreendimento, eu vou começar um novo projeto, eu vou, sei lá, começar o meu dia, eu me conecto com a energia de Ganesha, né, que é aquele que remove os obstáculos. Eu estou numa fase que eu estou precisando de tal tipo de força, né? De repente você se conecta com aquele tipo de força, então é importante, né? A não ser que você tenha alguma deidade que você se identifique muito, e aí você pode usar ela, né, sempre como um símbolo ali de busca, de força, né? Aí teve uma outra pergunta bem interessante, né? Existe uma palavra muito usada dentro do yoga, acho que mais até do yoga, mas dos Vedas também tem, que é Maya, né? Ou Maya, como a gente acaba falando, né? Mas é Maya, com os dois As longos. Maya é popularmente traduzido para o português como ilusão, né? Os véus de Maya, né? Os véus da ilusão, etc. E aí a pessoa perguntou, né? Fala um pouco sobre Maya, se ele é uma deidade ou é um demônio, né? Na verdade, nem uma coisa nem a outra, né? Então, assim, Maya, essa ilusão, na verdade, o mundo que a gente vive é Maya, ele é uma ilusão, né? Existe uma realidade, né, que a gente tem vindo falando aí essas últimas 3, 4 semanas, existe uma realidade que nunca nasceu e que nunca morre, né, que permeia tudo, que é fora do tempo e do espaço, ou melhor, né, ela é o tempo e o espaço. E existe esse mundo que a gente enxerga em volta, todo limitado, né? Com objetos que têm começo, meio e fim, com pensamentos que têm começo, meio e fim, com corpos que têm começo, meio e fim, com tudo que tem começo, meio e fim. Então, Maya é essa ilusão que a gente tem de ver o irreal como real, né? Então, eu acredito que esse corpo é
super real, mas daqui 40 dias nenhuma célula mais é a mesma, né? Eu tenho essa ilusão. E até outro dia eu estava lendo uma reportagem do Swami Paramarthananda, né, que é um professor lá da Índia, de Vedanta, né, e ele estava falando assim, Maya, quantas coisas a gente, né, a humanidade acreditou que era real e depois descobriu-se que não era, né? Então, no começo achava que a Terra era plana. Aí alguém foi lá, para algumas pessoas ainda não, né, mas alguém foi lá e falou, não, a Terra é redonda, e aí caiu por terra, né? Então a ilusão de que a Terra era plana acabou e agora entende que a Terra é redonda. Ah, olha, o Sol gira em torno da Terra. Todo mundo acreditava nisso, até que alguém foi lá e falou, não, é uma ilusão achar, né, que o Sol gira, é a gente que gira. Então Maya é isso no nosso dia a dia, né? Esse monte de quebra. Então eu acho que a Juliana é a única realidade que existe. Até que eu começo a estudar e eu vejo que não, né? Existe algo muito maior, que Juliana é irreal perto da realidade. Então, Maya é a capacidade que a gente tem de achar que coisas irreais são reais, mas que esse conhecimento, que essa ignorância, né, essa ilusão, ela pode ser removida. Então, quando usa essa expressão, né, o véu de Maya, então imagina que você tem alguma coisa que está coberta com um véu, né? Então eu olho para essa coisa, eu vejo, mas eu não vejo perfeitamente, porque tem algo ali meio, né, nebuloso por cima. Mas eu consigo ver numa certa realidade aquilo. Até que eu tiro o véu e aí eu enxergo realmente o que era, né? Então, retiro os véus de Maya. Então, em algumas histórias das deidades, né? Então, Maya, às vezes, aí acho que até por isso que ele perguntou se era deidade ou demônio. Maya, como ela é a ilusão, né? Então, às vezes, ela se personifica em outras imagens, né? Boas ou ruins, por alguma questão ali da história, né? Então, eu... Lembra que eu não sei quem viu a história do Ramayana, né? Que um dos demônios lá, ele fingiu que ele era um servo para enganar a personagem lá da história, né? Então ele criou uma ilusão, ele criou um Maya, né? Então ele era um demônio que virou Maya, mas era por uma outra proposta. Então em algumas histórias tem essas ilusões, assim, usando esse nome de Maya, né? Mas então ele não é nem deidade nem demônio, ele é um conceito, né? Dessa ilusão, dessa falsa sensação de conhecimento, né? Eu acho que de perguntas eram essas, algumas eu acabei respondendo junto das outras. Aí tem aqui, ó, né? No caso do Air Yoga, né? Não sei quem já viu aquele yoga que a gente faz pendurado nos tecidos, né? Então ele funciona mais ou menos como o Iyengar Yoga, né? É um acessório que me possibilita algumas posturas, que me permite coisas que sem eu não conseguiria fazer, que ajuda meu equilíbrio a melhorar, né? Então, e aí ela tá falando assim, né? É mais uma prática corporal? No meu caso, eu me concentro tanto na prática que acaba sendo uma meditação. E é mesmo, né? Então, às vezes a gente tem uma coisa tipo assim, meu yoga é tradicional. Essas coisas de tecido, de sala quente, de cadeira, de não sei o que lá, é tudo invenção. Que pode até ser, né? Não existia tecidos há 5.000 anos atrás para as pessoas fazerem yoga neles, né? Mas se a gente tiver uma mente de fazer aquela prática, né? Então, claro que vai ter um benefício físico, mas eu tenho um tecido que está lá o tempo todo junto de mim. Então, eu e o tecido temos que ter uma sintonia. Se a minha mente for embora, eu desequilibro e a prática fica toda balançando. Agora, se eu me concentro, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja a minha prática. E aí fica uma prática de yoga, às vezes, muito mais potente do que uma prática sem acessório nenhum, que de repente eu tô lá sem esforço nenhum, com o braço aberto, e a minha mente tá, bom, a hora que eu sair daqui, eu vou passar na padaria, etc, né? No Air Yoga, se você pensar isso, você cai do tecido, né? Você fica balançando. Então, tudo depende da sua entrega para essa prática também. Então, não importa se tem acessório, se não tem, se é isso, se é aquilo, se eu acho que é melhor, se acho que é pior, aí é o erro, né? Mas cada um vai ter, como eu falei, os seus prós e contras, né? E tá tudo bem. Posturas invertidas têm efeito curativo? Qual o benefício para o corpo? Sim, né? Existe uma postura chamada Sirsasana, que é uma postura muito famosa, é aquela que o pessoal fica de ponta cabeça assim, né?
que ela é considerada assim a mãe dos asanas, né, por N razões. Porém, banalizou-se essa postura. E hoje em dia, às vezes, primeira aula de yoga que a pessoa faz, o professor coloca ela em Sirsasana. E muitas pessoas se machucam muito fazendo essa postura quando o corpo e principalmente a mente não estão prontas para fazer, né? Então ficar de ponta cabeça é legal, mas requer um cuidado, requer uma consciência corporal, requer um porquê, né? Às vezes eu estou dando aula e eu nem vou dar Sirsasana, né? Que não é uma prática que eu costumo dar muito, ainda mais que eu dou aula dentro de academia, que sempre tem gente nova e, né, requer que todo mundo esteja com força no pescoço, com consciência corporal. Então eu mesma não sou uma pessoa que dou muito essa prática. E aí às vezes a gente fala assim, vamos fazer uma postura tal, uma postura mais simples, só fica com a perna para cima, né? E a pessoa vai lá e ela quer fazer o Sirsasana, né? E aí a gente pergunta, por que você quer fazer? Porque ela quer se exibir em 99% das vezes, né? Porque se ela entende que a postura invertida tem o benefício X, Y, Z, qualquer postura invertida vai ter. Por que ela ali, no meio de uma sala com 30 pessoas, onde ninguém vai fazer, ela quer fazer? Então, né, o ego e as posturas invertidas, né, tem que estar muito bom, porque senão uma coisa leva a outra, né? Ela faz o Sirsasana se acabando lá com o pescoço, comprimindo vértebra, fazendo um monte de força, ficando com o olho vermelho, tudo. Às vezes você vê foto e você vê que a pessoa está se machucando, mas ela está numa postura que para o Instagram é muito melhor do que ela ficar assim, né? Então, tem benefícios? Tem, né? Então existem acessórios como em Iyengar Yoga, como no Air Yoga mesmo, né? Que a gente fica de ponta cabeça, sem nenhuma pressão na cervical, ou a gente faz a própria parada de mão, né? Com os braços esticados, e N outras, né? Postura da vela, coloca um bloquinho, coloca as pernas para cima, coloca os pés em cima de uma cadeira, né? Tudo isso já é considerado uma postura invertida, né? Cada uma aí com a sua particularidade. Mas quando eu inverto o meu corpo, então pensa, né? A gente fica o dia inteiro sentado ou em pé e os nossos órgãos ficam sendo todos comprimidos, né? O tempo todo, faz parte. Quando eu inverto o meu corpo, eu consigo gerar um pouco essa descompressão. Então ele tem sim benefícios, né, terapêuticos de limpeza do corpo. O fato de encostar o topo da cabeça no chão também tem um certo benefício, né? Que nem aquelas pessoas que falam assim, anda descalço na terra para soltar um pouco a energia da cabeça, também tem isso, né? Então vão ter benefícios, mas a gente não deve pensar que uma pessoa que faz Sirsasana, né, esse pouso sobre a cabeça, é muito mais evoluído do que quem não faz, né? Eu mesma não faço, que meu ombro não deixa fazer. E não tem problema nenhum, né? Eu faço com acessório e tal, mas fazer, depois eu fico 3 dias doendo pra nada, né? Pra ficar invertida eu faço outra que não vai me dar dor, pra que eu preciso fazer uma, né? Então, por mais que a gente ache que o yoga, as pessoas são espiritualizadas, existe muita competitividade, existe muita essa coisa de eu faço, você não faz, eu sou melhor, você não é. Aulas de yoga, né, que às vezes você não consegue nem acompanhar, porque é tão difícil e tira a chance de uma pessoa que tem limitações do corpo fazer, né, e que yoga é esse, né, que não me deixa fazer o yoga. Então vai muito do corpo, né, se meu corpo é super flexível e forte, eu vou lá e faço tudo, mas se não for, como eu estava falando agora há pouco, né, procura um outro yoga, né? Escuta seu corpo, entenda que é só o corpo fazendo postura, não é nada demais. Você não vai ser mais iluminado por fazer posturas mais difíceis, muito pelo contrário, né? Uma vez meu professor foi para a Índia fazer um curso de Iyengar lá, com uma professora chamada Usha, né? Que é uma referência em Iyengar lá na Índia. E aí tinha uma menina que era super flexível e ela fazia tudo com esforço zero, né? Põe o pé atrás da cabeça, ela punha. Faz não sei o que, ela fazia. Faz não sei o que lá. E tinha um japonês todo duro. Para ele fazer qualquer coisa, para ele pôr a mão no pé, era um sofrimento, né? E aí toda aula a professora elogiava ele e toda aula a professora ficava esculachando com essa menina. Porque a menina tinha tanta facilidade, né? Tanta facilidade que ela não precisava prestar atenção no corpo dela para fazer. Leva a testa no chão, ela levava. Faz não sei o que lá, ela fazia. Já quem tinha dificuldade, ele tinha uma concentração e uma força de vontade tão grande que quem estava realmente fazendo yoga era ele, não era ela, né? E a gente vê muito isso, né? Quem dá aula e quem faz aula, às vezes pessoas que têm muita facilidade, você vê que elas fazem a postura e olha para o lado para ver se todo mundo está fazendo como ela, ou principalmente se todo mundo está olhando ela, é incrível fazer, né? Tem uma piadinha que fala assim, né? Por que o cachorro é mais feliz que nós?
Porque o cachorro faz a postura do cachorro olhando para baixo. Perfeito. E sem olhar para o lado para ver se os outros estão fazendo melhor do que ele, né? Então, quem não conhece o cachorro olhando para baixo, pesquisa no Google, né? Mas é uma brincadeira, porque existe isso, né? A pessoa faz o yoga, mas ela tá com um olhar 360 para ver ou se ela é melhor que as pessoas, ou se ela é pior que as pessoas, para ficar se vitimizando, ou se as pessoas estão olhando para ela, ou se isso, ou se aquilo, ou se o professor não vai elogiar porque ela está fazendo isso, ou não está fazendo aquilo, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente quem tem facilidade, tem que estar mais atento ainda, né? Para não deixar o corpo passar e de repente até se machucar, né? Vou fazer uma aula experimental após o isolamento e você está falando coisas especiais que me deram mais certeza de querer experimentar. Isso aí. E aquilo, foi numa aula, não gostou, procura outra, tá? Porque nem sempre aquela prática vai casar com você, né? Eu comecei a fazer uma aula que eu gosto, né, que é a Iyengar, e gosto até hoje. Mas já cheguei a fazer outras aulas que, se fosse a minha primeira vez, eu talvez nunca teria voltado, porque não sentia empatia na aula, não gostei da condução, etc. E aí poderia ter desistido de yoga só por causa de uma experiência. Então vale a pena procurar, né? Quem faz aula dentro de academia, às vezes tem mais de um professor, então você já tem a oportunidade até ali mesmo de experimentar, agora pelo YouTube mesmo, né? Tenta procura uma aula de Vinyasa, procura uma aula de Hatha Yoga, de Yoga restaurativo, de Ashtanga, de não sei o que, e você mesmo vai ver que tem muita diferença. Pois é, Zenilde. Tá faltando demais, né? Estamos precisando voltar agora. Sobre a alimentação, é melhor se alimentar sem carne para a realização do yoga? Como é que fala? É uma questão polêmica, né? Então, assim, é preciso parar de comer carne para fazer yoga? Não. Algumas linhas dizem que sim, né? Mas não. A carne, ela vai ter o quê? Ela é um pouco mais tóxica, ela demora mais para digerir. Então, tudo que demora mais para digerir, né, consome energia do seu corpo, sobra menos para sua mente. A carne tem muito mais toxina, então suja mais o seu corpo, você tem mais trabalho para limpar. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que, se parar de comer carne, ficam incomodadas, o corpo parece que não acompanha. Então é melhor ela comer carne e tá bem do que ela não comer carne só porque ela acha que ela não tem que comer e isso ser um sofrimento para ela. Muitas pessoas vão largando aos poucos. E aí o caminho, né, esse largar é natural e perfeito, né? A hora que ela vê, ela fala, nossa, faz um mês que eu não como carne. E aí pode ser que ela nunca mais coma, mas se ela se impor não comer carne, pode ser um problema. Agora, se ela for entendendo o porquê, tem gente que deixa de comer carne por questões de não violência e dos animais, então é uma outra proposta ainda, né? Então, é muito pessoal, tá? É bom não comer? É bom não comer, mas não tem problema nenhum comer, né? Adquiri 3 livros, Shiva, História e Ensinamentos, do Shiva Mahapurana, A Essência do Hatha Yoga, Shiva Surmir. Eu devo seguir uma sequência? São coisas que vão se complementar. Provavelmente as histórias dessas Puranas, elas são histórias de como Shiva, ou Shiva nasceu, ou histórias que Shiva participou, né? Então pode ler aleatoriamente, você vai ver que uma complementa a outra, de repente a hora que você lê você vai entender melhor uma outra coisa, então não tem problema. Né, foi a minha escolha por Ahimsa, exatamente, né? Como os veganos, né? Que tem um outro estilo de vida que essa alimentação e toda, né? Um estilo de vida vegano faz parte. Então, cada um com a sua. O negócio não é porque eu sou que todo mundo tem que ser, não é porque eu sou que eu sou melhor do que todo mundo, não é porque eu sou que eu sou iluminado, né? Muito pelo contrário, né? Se você e quer que os outros sejam também, se você se mostrar como você é bom, tá tudo errado. É melhor você comer carne e ser uma pessoa legal do que você ser um mala, né, que não come carne. Os 5 ritos tibetanos que alguém perguntou, eu não sei muito, tá? Então eu não posso eu sei que são os movimentos energéticos, assim, o pessoal usa bastante, mas eu não saberia te falar, tá bom, Paulo? É isso aí, cada um no seu processo. Sobre a alimentação e o café. Se me tirarem o café nessa quarentena.
Não, mas tudo... Lembra quando eu falei, até na semana passada, que alguém perguntou sobre o Ayurveda, né? O Ayurveda, ele é uma medicina onde separa as pessoas em biotipos, em, assim... a pessoa que tem mais fogo no corpo, que tem mais ar no corpo, que tem mais água no corpo, que tem mais terra no corpo. E aí cada alimento, às vezes, vai combinar melhor com uma pessoa, pior com outra, né? Então, para algumas pessoas, comer o arroz integral faz mal, é melhor para ela comer o arroz branco. O café, para uns, é um estimulante, mas se ele já é muito estimulado, o café pode fazer mal. Mas se de repente ele está precisando de estímulo, o café é bom. Né? Tem algumas, dentro do Ayurveda tem alguns antídotos, né? Então, você vai comer uma coisa que é muito... que eu brincava com uma amiga minha, né, que ela falou assim, vai comer pizza, coloca pimenta, porque né, a pizza é aquela coisa massa, queijo, tudo que é essa coisa meio pesada, que baixa a energia. A pimenta faz o oposto, então você tenta pelo menos equilibrar, né? Pode ver, né? Bahia, México, que as pessoas comem muita pimenta, tem essa coisa deles serem realmente mais... alegres, né? Você vai para cidades que são mais frias, que comem muita massa, muito queijo, muita coisa, tende a ser. Então, a alimentação vai depender muito da pessoa, né? É aquilo, eu como uma coisa que sempre me faz mal. Se eu continuar comendo, é burrice, né? Toda vez que eu como tal coisa, eu fico com dor de estômago. E por que você continua comendo? Sinal que para você não faz bem, né? Eu tomo café e não consigo dormir. Então, para que você toma café? Se eu não tomo café, eu não consigo trabalhar. Então, tomo café, né? E às vezes assim, é de você tentar tirar. Tenta tirar, experimenta, né? Tipo, se você acha que você está exagerando no café ou que o café está te fazendo mal, experimenta tirar. Vai ter um processo de abstinência como qualquer outra coisa que vicia. Algumas pessoas com dor de cabeça, etc. Mas pode ser que não, que você se sinta muito bem. Tem pessoas que têm essas alergias, né? No sentido de se sentir mal, com coisas muito simples, né? Uma vez eu estava conversando com uma terapeuta de Ayurveda e ela falou, a pessoa... com um monte de coisa, e eu falei para ela cortar o tomate. Ela parou de comer tomate, tudo melhorou, porque a pele do tomate tinha alguma coisa que gerava um desconforto nela, né? Então é muito pessoal, né? Nem eu parei com carne, mas o café não dá. Café não consigo largar. Ainda mais nessa quarentena, né? Eu falo, cada hora eu falo, vou ali fazer um cafezinho. Mas o problema é ficar viciado. Tem que pensar assim, se amanhã não tiver café, eu vou estar vivo? Né? Agora, se não, preciso sair só para comprar café, aí a gente começa a ficar preocupado, né? Bom, gente, acho que eu respondi tudo que estava por aqui. Se tiver alguma... o que chegou primeiro, yoga ou hinduísmo? Yoga. E, na verdade, eu não sou hinduísta, né? Eu estudo Vedanta e gosto desse ensinamento, assim. Mas eu comecei a fazer primeiro prática de yoga e, na prática de yoga, o meu professor começou a falar sobre essa parte mais teórica que eu fui gostando também, tá bom? Não sei se tinha mais alguma que de repente eu passei, se tiver, manda de novo. Se não, como eu tinha falado lá no início, né, para quem não estava, semana que vem, né, mais uma semana de quarentena, aqui em São Paulo prorrogou mais um pouquinho, então vamos ver provavelmente fazer mais algumas coisas, devo continuar com as meditações de manhã. Algumas pessoas pediram para fazer um pouquinho mais tarde, então eu vou analisar aí, algumas pessoas pediram, alguns horários, vou tentar mudar um pouquinho a programação. As aulas práticas continuam, então para quem não sabe, né, eu estou dando aula prática terça e quinta, 7 da manhã e 7 da noite, porém é pelo aplicativo Zoom, é ao vivo, então não fica gravado, faz comigo, enfim, né, e aí essas aulas assim, eu estou cobrando R$20 só para, né, movimentar aí a minha remuneração nessa quarentena. A primeira é gratuita até para você conhecer, ver se você gosta da prática, ver se você consegue, se adapta a fazer aula online. E aí depois tem esse valor, tá bom? Mas aí, para fazer essas aulas, você precisa me mandar uma mensagem, que aí eu te passo meu celular, que aí você me chama no WhatsApp, que fica mais fácil para eu mandar o link do Zoom, para confirmar se recebeu, tá bom? Então, semana que vem, terça e quinta, 7 da manhã e 7 da noite, essas aulas práticas. Se você quiser ver mais ou menos como é a minha aula, tem algumas aulas gravadas lá no YouTube, que eu gravei no comecinho aí da quarentena. Aí você pode ver se você gosta do estilo da aula também, já adianta. Amanhã, 7 horas da noite, eu vou fazer o sorteio daquela blusa da Track and Field, que eu falei que está tendo sorteio aqui para São Paulo, lá no feed. Então, se você é de São Paulo, capital, tem um sorteio acontecendo em parceria com a Track and Field, eles vão sortear, quer dizer, eu vou sortear e eles vão dar uma jaquetinha, tá?
Então procura lá no feed, é amanhã às 7 horas da noite, tá? Então tem até amanhã, se você não é de São Paulo, de repente marca alguém que é, pra pessoa se marcar lá, tá bom? E aquelas coisas, né? Marca um amigo, aí tem todas as regrinhas lá, mas é só pra quem mora em São Paulo por uma questão aí das entregas, tá bom? Então é isso, gente, a gente vai se falando, quem tiver sugestões de coisa pra fazer na semana que vem, manda pra mim lá pelos stories, pelos inbox ou comentando qualquer coisa, que eu sempre tô assistindo. Sempre tô lendo, sempre tô respondendo, tá bom? Então, se amanhã não tiver açúcar, eu não vou estar viva. O açúcar é pior que café, hein? O açúcar tem que tomar cafezinho, é puro. Todos os que eu tomo no dia é sem açúcar. Volta Redonda, Rio de Janeiro, muito bom. Namastê, Fabi, namastê, Lu, que bom esse bate-papo. Provavelmente sexta que vem nesse horário tem outro assim, tá bom? Eu participei do sorteio, mas depois que vi que é só pra São Paulo. Arruma alguém, se você ganhar, você arruma alguém de São Paulo para mandar para cá. Certo? Então, gente, uma boa noite de sexta-feira, um bom fim de semana. Aproveite o fim de semana para assistir as lives que a gente fez essa semana, foram bem legais. Tem um monte de vídeo lá no canal, se você ainda não conhece, vídeos curtinhos de 3, 4 minutos, falando sobre vários temas, tá bom? Com certeza dá para passar um tempinho assistindo por lá, tá certo? Então, namastê, Hariom, beijo mãe. Minha mãe tava toda interativa hoje, mandando várias perguntas. Tá bom, gente? Um beijão, bom fim de semana. Até segunda.